Antônio era um homem simples, de 35 anos, que trabalhava como eletricista autônomo. Sempre gostou do que fazia e era reconhecido pela sua competência e honestidade. No entanto, apesar de ser um bom profissional, ele nunca conseguiu organizar suas finanças de forma eficiente. O dinheiro que entrava acabava desaparecendo rápido, e ele nunca sabia para onde ia. Tudo começou a piorar quando Antônio decidiu comprar uma moto nova, mesmo estando endividado com o cartão de crédito e com alguns empréstimos. Ele justificava a compra pensando que a moto o ajudaria a chegar mais rápido aos serviços e, consequentemente, fazer mais dinheiro. Mas a realidade foi outra. A parcela da moto pesou no orçamento, e as despesas com gasolina e manutenção aumentaram mais do que ele imaginava. Seus gastos diários eram desorganizados. Antônio costumava comprar lanches caros enquanto trabalhava, e aos finais de semana gastava em bares e restaurantes com os amigos. Ele não controlava quanto ganhava exatamente em cada mês e muito menos tinha um planejamento para o futuro. Para ele, a vida era vivida de um dia por vez, sem pensar muito no amanhã. Um dia, ao revisar suas contas, percebeu que estava com 4 faturas de cartão de crédito atrasadas e que o saldo negativo no banco só aumentava. A moto, que ele imaginava ser uma solução para melhorar sua renda, acabou se tornando um fardo. Foi nesse momento que a realidade financeira bateu forte. Se ele não mudasse rapidamente, afundaria ainda mais nas dívidas. Sem saber por onde começar, Antônio decidiu pedir ajuda ao seu amigo Renato, que era contador e sempre falava da importância de manter as finanças em ordem. Ao ouvir a história de Antônio, Renato sugeriu que ele começasse com algo simples: registrar todos os seus ganhos e gastos. Antônio deveria anotar tudo, desde o valor que ganhava em cada serviço até o quanto gastava com café durante o dia. Renato também explicou sobre a diferença entre despesas fixas e variáveis. As despesas fixas, como aluguel e parcela da moto, eram aquelas que ele teria todos os meses, enquanto as variáveis, como o lanche da tarde e as saídas de fim de semana, poderiam ser controladas. Antônio nunca havia pensado nisso. Ele sempre via o dinheiro como uma coisa só e nunca parou para organizar o que era essencial o que era dispensável. Com a ajuda de Renato, Antônio montou um plano simples. Primeiro, ele precisaria renegociar suas dívidas para conseguir parcelas menores e com prazos mais longos. Isso lhe daria um respiro financeiro. Depois, ele deveria cortar gastos supérfluos. As saídas com os amigos aos fins de semana, por exemplo, seriam reduzidas drasticamente, e ele passaria a levar lanches de casa para o trabalho, evitando os gastos diários com comida fora. Outro ponto importante que Renato enfatizou foi a criação de uma reserva de emergência. Mesmo com as dívidas, Antônio precisava começar a guardar um pouco de dinheiro todos os meses. Renato explicou que não precisava ser muito, mas que, ao criar o hábito de poupar, ele começaria a construir um colchão financeiro para situações imprevistas, como um conserto da moto ou uma baixa na demanda por serviços. Nos meses seguintes, Antônio passou a seguir o plano de forma disciplinada. Começou a anotar tudo que ganhava e gastava, e essa simples atitude já trouxe um enorme impacto. Ele percebeu, por exemplo, que gastava cerca de R$ 300 por mês apenas com pequenos lanches e cafés. Ao levar comida de casa, esse gasto caiu para menos de R$ 50. Além disso, ao reduzir as saídas com os amigos, Antônio não só economizou dinheiro, mas também passou a apreciar mais os momentos em casa, dedicando-se a hobbies que não exigiam tanto dinheiro. Com o dinheiro economizado, Antônio conseguiu quitar as dívidas do cartão de crédito e renegociar os empréstimos em condições melhores. Ele também começou a guardar 10% do que ganhava, criando sua tão sonhada reserva de emergência. O processo não foi rápido, mas, em menos de um ano, ele conseguiu sair do vermelho e ter um pouco mais de tranquilidade financeira. Ao olhar para trás, Antônio percebeu que o problema nunca foi o quanto ele ganhava, mas como ele gastava.
Sua renda como eletricista sempre foi suficiente para viver bem, mas a falta de controle e planejamento o impedia de prosperar. Hoje, com as finanças organizadas, ele se sente muito mais confiante e motivado para crescer profissionalmente. Além disso, planeja, no futuro, fazer cursos para se especializar e aumentar ainda mais sua renda. A lição que Antônio aprendeu e que leva para a vida é que não importa o quanto você ganha, mas sim como você administra o que tem. Ele agora está focado em melhorar sua vida financeira ainda mais, sempre buscando conhecimento e formas de investir em seu futuro. A história de Antônio é um exemplo de que, com disciplina e um bom planejamento, qualquer pessoa pode se organizar financeiramente e alcançar a estabilidade. Tudo começa com pequenos passos, como anotar despesas e fazer escolhas conscientes. A mudança vem aos poucos, mas os resultados são duradouros e transformadores.